abundância. Obrigado, Senhor. A mesa chegou, quero llegar aqui. Deus contei,
primeiro, depois vamos analisar esse trabalho tão importante. Glória a Deus, trabalho de aprendizado. Alguém tomado igreja na sua paz. Glorificar o nome do Senhor com o número 4. Eu sei que a igreja toda conhece. Vamos provar. Glória a Deus. Não desanime, seus
Não. Por isso que você tem que olhar neste contexto. Tudo que ele pedia, ele não parar, não. Qual o perigo de uma frase isolada? Frase isolada, texto isolado, caso uma grande heresia. Tudo que ele lhe pedir, ele fará, é a frase isolada. E para tirar a paz do isolamento, de acordo com a sua vontade. Por isso que existe essa fé hoje que ensina muitas pessoas a pecar, e ainda ficar convictos que estão certos, mas estão no pecado. Tudo é possível ao que crê, é um versículo isolado. Compreenderam? Quando o Senhor falou para o pai do se crê, tudo é possível ao que crê, mas é um versículo isolado. É para os crentes se estrutura nisso que entra um pecado tão grave que é importante que a pessoa conheça para. Tudo é possível ao que crê, segundo a vontade de Deus. Concorda ou não? Vamos orar, entre sua fé, presente a Deus. Muitas vezes a gente pede mal, né? E às vezes Deus dá, porém você vai colher aquilo que você pediu. Às vezes você quer tanto alguma coisa e não é da vontade de Deus, mas Deus concede. Para quê? Para você depois e depois você reconhecer quem é Deus. Porque eu lembro quando eu cheguei na igreja, tinha uma jovem, ela louvava tanto esse louvor, e ele falava comigo, e eu falei, Senhor, é bom mesmo, né? É verdade, Deus, muitas vezes Deus dá. Você fica ali pedindo, ele te dá. Porém, você vai passar por situações difíceis para você reconhecer que aquele pedido não estava conforme que ele ia mudar no Senhor. Vamos orar. Quem tiver sua fé, dá um presente a Deus em ação de graça. Nós vamos dar continuidade na boa palavra de Deus, doutrina. Ela nos ensina Deus e Pai celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, na virtude da tua graça, santa e poderosa, meu Deus e meu Pai, santo e divino é o teu nome, ó Deus, que tem a tua boa palavra, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, iluminar cada coração, e assim seja. Deus, receba como é o oferta que o Senhor tem preparado, e assim glória. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Glória na cidade. E alguém está tem alguém que quer pegar um sinal nas mãos? Alguém que pode distribuí-lo? Ou igual já tem em casa? Em casa? Tem para qual finalidade? Para que serve o envelope? Dá para responder ou não? Para que? Para você colocar a oferta somente, nada mais. Compreendendo, a Bíblia ensina isso, só o perigo que causa. Compreenderam? Se tem que alguém veja a sua oferta, então a única serventia que o envelope tem é justamente colocar a oferta e mais nada. Por quê? Porque primeiro que ele é palpável, e primeiro que é uma fé natural, e ainda que não é intermediário. Tudo isso precisamos compreender com a palavra de Deus até nas nossas atitudes, nas nossas ofertas, porque a doutrina do amuleto ela veio do espiritismo e veio do Império Romano, e então é muito ligado. Objetos como o canal de bênção. Objetos como o canal de bênção. Pastor, mas se você pegar o voto do livramento, isso não vai receber livramento, não? O livramento está em Cristo. O papel do livra. Agora a pessoa usa a fé fora do contexto. É uma fé que a Bíblia vai
aqui é uma fé pecaminosa. Essa fé, ela é contaminada. O único que dá livramento é Cristo. E não existe mediação. O que é mediação? Alguma coisa acima de Deus. A bênção chegou a desobedecer objeto, e desse objeto a bênção transferiu para mim, blasfêmia e feitiçaria. Porque o objeto é aquele objeto. O objeto não tem som. O objeto não transmite vida. O objeto não suspira. Não respira. Não responde. Não fala. Então ele não é a bênção em qualquer objeto. Vem sobre qualquer objeto. Então Jesus ficou de lado. Não vale nada. Aí entra o pecado, na idolatria e feitiçaria. Compreenderam? Nada na terra, nada. Sabe o que é nada? Certinho, intermediarista. Sabe disso? Nada. É pela fé. É esta fé que a Bíblia condena. O problema é esse. É a fé que ensina a pessoa a pecar. Por isso que tem que haver doutrina, porque a sétima do mês está próxima a trocar. Mas somente os remidos, por isso que Jesus mandou ensinar, e a gente ensinar a fazer o quê? Ensinar e discipular. Ensinar e discipular. Vamos ver como diz a palavra de Deus. Você não pode usar atitude quando você está vendo. O que está vendo, você já está vendo. Um testemunho para o ateu também. Você pergunta a ele o que é isso aqui, ele vai dizer um cofrinho. Por que ele diz que é um cofrinho? Porque ele está vendo. Nem ateu pode negar a fé natural. Fé das coisas que se veem, mas não é a fé salvífica. Esse é o perigo. Não é a fé salvífica. A fé salvífica é a fé que não tem. Alguém que tem inverte, mas eu já recebi tantas bênçãos através de um pedaço de papel, uma vassoura ungida, uma bala ungida. Já ouviu falar de tudo isso aí? Não? Já? Isso é canal de bênção ou é feitiçaria? Feitiçaria da pesada, porque teve a origem. O desvio da cruz, irmãos, é muito grande. O desvio da cruz, sair da visão de Cristo e inventar algo pela fé. Mas é a fé que ensina a pessoa a pecar. Justamente. Vamos ver o que diz a palavra em Romanos 8, 22 ao 24. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Por isso que é uma doutrina, a doutrina de Cristo, Jesus, Senhor da glória. Louvado e glorificado é o nome dele. A epístola de Paulo aos Romanos, que ele aprendeu de Cristo, com Cristo, e trabalha na palavra segundo Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Aleluia. Encontraram a epístola aos Romanos, capítulo 8, versos 22 ao 24. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Diz a palavra do Senhor da glória. Já podemos ler? Versículo 22 diz a palavra de Deus. Porque sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você já ouviu falar, tem 3 pessoas que estão passando luta, é mentira, todos gemem. Então não pode transmitir expressão mirim, chamada de revelação mirim. Ela diminui o que a Bíblia está generalizando. Toda a criação, todo ser humano geme e passa por problema. Não é 2 ou 3 ou 4, não. Nada que não confirma. A Bíblia confirma o gemido
redimido de uma maneira ou de outra, mas de todo ser humano. Se não crê na Bíblia, a Bíblia diz que os que passam disto é de procedência maligna. E não somente ela é a nação, o povo, mas nós também, nós que temos, ou seja, e nós mesmos que temos as primícias do Espírito também, gememos em nós mesmos, esperando a adoção sobre a redenção do nosso corpo. Então, quando não se pode pregar a palavra catando pessoas na igreja e fazendo igual o Império Romano vai chamar canonização humana. É todos, como estamos comentando, é o seguinte, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, ponto e vírgula, compreenderam? A esperança daquilo que você está vendo não é esperança, é uma execução da emoção, é falta. Não é esperança, porque se alguém se vê, como esperará? É uma interrogação. Versículo 25 diz, mas se esperamos o quê? Não vemos. O quê? Não vemos. Mas aguardamos. Completa a frase. Mas aguardamos com paciência. Isso, eu já vi pessoas, os irmãos também já ouviram pessoas falar para não pedir paciência. Já ouviram ou não? É ensinar uma pessoa a estar perto do abismo e entrar no abismo. Pode sentar, nós já oramos. Vamos meditar. Então a palavra doutrina aprende assim, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Os homens de Deus foram inspirados. Deus é assim, ó, ele não é desorganizado. Ele é Deus organizado ou desorganizado? O Espírito Santo é desorganizado? Não. Sempre foi. Vai a um local, uma chácara, um pomar, vá procurar banana em pé de manga, se encontra? Encontra? Não. Vai procurar laranja em pé de bananas. Encontra? Não. Por quê? É tudo no seu devido lugar. Tudo organizado. O povo de Deus também, o Espírito Santo organiza. Paulo está referindo que todos sejamos, que agora a gente está com dor de parto. E até nós mesmos, dizia ele na época, não é um mais do que outra, salvação não tem a especificação principal, a salvação só tem um sentido, somente, não tem graduação específica. E ele expressou, até nós que temos as primícias do Espírito, está na letra maiúscula, o Espírito Santo. Gememos também com dor de parto, esperando o quê? A redenção. O que é a redenção? É a mesma palavra que é resgate. Houve um acidente, chama resgate. O mundo foi acidentado pelo pecado, o acidente foi fatal. Todos morreram no pecado, devido ao primeiro homem que suportou. Assim foi. E com isso, esse pecado chamado congênito, ele não afasta das pessoas ainda hoje. Geme porque tem uma sequela. Quem sabe o que é pecado congênito? Sabe? Então é bom que nós aprendamos, não é? Não é tão bom? O pecado congênito, somente Cristo não possui esse pecado. Mas toda a humanidade, no geral, possui o pecado congênito. É o pecado por herança que ele está no sangue. Mesmo que a pessoa aceitou Cristo. Deus redimiu de todos os pecados, só que tem esse pecado que ele só irá sair quando o corpo for redimido, transformado. Pecado congênito está em Salmo
51, verso 5. É aquele pecado que a criança possui no ventre materno antes de nascer, já tem pecado latente no ventre. Por quê? Por causa do sangue. o pecado está Sangue. e ninguém pode escapar dele, porque a pessoa sente fome, sente canseira, sente enfermidade, às vezes sente dúvidas, às vezes até ira, porque está sempre pedindo a Deus recuperação, às vezes sente falta de paciência, é necessário que peça ao Senhor. Pecado congênito está no sangue, está na carne. Por isso que a Bíblia ensina categoricamente que a carne nunca se e é preciso nós conviver com esta experiência que a carne não se. Por que ela não se converte? Por causa do pecado congênito. Isso é muito perigoso quando eu já vi pessoas dizer não existe pecado maior nem pecado menor. Existe sim. A Bíblia fala que tem pecado, esse pecado não impede a salvação. Impede? Impede? Não, porque ficou sem sequela. Jesus sem esse pecado, ele sem esse pecado, Jesus sem esse pecado, ele fez semelhança do pecado. Mas diz tanto fala pequeno de um grande para Deus. Senhora? Diz tanto fala pequeno de um grande para Deus. Por que o... Ela está dizendo, diz que o pecado, quanto ou menor, maior é. Para Deus. Tem pecado menor. Esse pecado que nós temos, ele não impede a salvação, porque é o pecado menor. E ele não sai no momento agora. E mais também não impede a salvação, porque o pecado congênito é uma herança que vem. A gente fica velho no pecado. Obrigado pelo pecado. Fica velho, por quê? Por que existe a velhice? Do pecado. Porque o pecado está onde? No sangue. Está compreendendo? Agora vem o Espírito de Deus e ele começa a santidade e impedimento por onde? Por fora ou por dentro? Aí o corpo serve a Deus, porque o Espírito Santo ele domina. A alma sendo o efeito da salvação, o Espírito, a intelectualidade, a inteligência de Deus, o arrependimento e a carne fica mortificada por causa do governo do Espírito Santo. O Espírito intelectua, ele promove criatividade. A alma traz o sentimento. Sentimento, confiança de salvação, conectado ao Espírito. E o corpo, ele é refreado por causa da doutrina que está onde? Dentro de nós. Então o corpo não pega. Então esse pecado que está no corpo, ele fica o quê? Em função ou mortificado? Ele fica mortificado por causa da doutrina que está em nós. Compreenderam? Vamos olhar um versículo que fala mesmo aqui em Romanos 8,16. Pode ler, irmão, para a igreja, se é para começar por bem. Romanos 8, verso 16. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então, o Espírito, em maiúsculo, testemunha para o nosso Espírito que nós somos Filhos de Deus. porque sabemos que somos filhos de Deus, porque temos o Paracleto de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. O Paracleto no grego, o Espírito Santo no original, que é o Novo Testamento foi escrito, para que você não prenda errado. E quando reconhece isso errado, o Espírito Santo é chamado de Paracleto. Que no grego significa é uma pessoa forte ajudando uma pessoa fraca. É uma pessoa forte
que é o nosso espírito. Aí nós vamos, então, nesse assunto que não vemos, mas vemos. Aí estamos salvos. Quando a sétima trombeta tocar, esse fogo, o que vai acontecer com ele? Se transformar. Transformar. Ele será literariamente transformado e erguido para a glória. Ele vai voando, chegará voando, chegará nas ruas voando. Vamos, filho, compreenderam um pouco? Então, a redenção desse corpo, mas mesmo assim, nós não podemos ter nossa fé em coisas visíveis. Porque as visíveis já estão testemunhando que Deus existe tanto nas coisas visíveis, mas quanto nas invisíveis. Só que para a salvação não é convivendo nas coisas visíveis, é invisíveis. É uma realidade. Vamos ver aqui ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50, 51, 52. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, se o mendigo quer ler. Ou alguém que lê a palavra, porque a nossa defesa está onde? Na palavra. Está na palavra. Você ora no Espírito Santo, sente a presença de Deus e sente também a orientação de Deus quanto a Bíblia. Só que na hora de repetir o adversário, você vai usar o quê? A palavra. É a palavra. Estão compreendendo? E é tão bom. Por isso, quando usa a palavra, tudo se torna bem discernido, referente a servir a Cristo. Olha aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, pegando diretamente no assunto versículo 50, 51, 52. Todo esse capítulo é aconselhado que as pessoas leiam. E quando caio aí, tem pode ler um motivo que lê para nós? Não, então quem achou ler depressa para nós ganhar tempo, lê, irmão. Então. Esse possível mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ante a trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Glória a E Deus. combustíveis, e nós seremos transformados. Olhe bem, diz a palavra de Deus, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue Não pode herdar o reino de Deus. de Deus. Por que não pode? Isso é verdade. Porque ela não é sujeita à lei de Deus. Está em Romanos 8, 5, 6, na sequência, fala disso. Agora veja bem, quando Jesus pregava sobre o seu sacrifício, ele falou que a carne não presta para nada. Quem já leu na Bíblia? Já leu? Lê para nós aí, mano. Depois nós voltamos no texto, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. O verso 63 do Evangelho de João. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espíritos e vida. Não presta para nada a carne. Então, quando a pessoa está na carne, ela peca e não pergunta a Deus se pode pecar, porque não se deve perguntar isso, né? Mas a pessoa vai sem perguntar a Deus, porque a carne para nada serve. O que vivifica é o Espírito. É uma realidade. Continuando aqui nesse versículo 50, 51, 52, como nós vemos a palavra de Deus, né? E nem não pode herdar. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Esse corpo que irradia raça, esse corpo que geme, esse corpo que é limitado, corre, mas cansa. Essas qualidades não se
reino de Deus, é coisa que se corrompe. Agora, a redenção do corpo, como nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 22, lido até o 24, que esperamos a redenção desse corpo. Mas crendo em coisas que estamos vendo? Não. Crendo em coisas que nós estamos vendo. É uma realidade disso. Agora, a sétima trombeta, ela irá tocar. E no toque da sétima trombeta, o que acontecerá? Serão transformados. A primeira coisa que acontecerá quando a sétima trombeta tocar? Seremos transformados. Transformação. A pessoa, ela, por exemplo, ela marcou uma entrevista, trabalho. A trombeta tocou, ela esqueceu, não tem mais como ir até lá. Porque o corpo foi transformado daquilo que estava ligado na terra, nesse sentido. O corpo foi, a mente foi transformada para a glória. Mas no momento atual, a Bíblia diz que com entendimento, nós devemos pensar onde está a nossa vida. Aonde está a nossa vida? Ela está em um local que ninguém acha, a não ser Cristo e nós. É o esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Aqui está ali. Agora, analisa bem. Quando a sétima trombeta tocar, você não se lembrará que irá a uma entrevista ou que irá entregar um currículo. Está compreendendo? Tudo passou naquele momento. Por quê? Porque o povo foi transformado daquilo que se corrompe para o que não se corrompe. Nós vemos que qual foi o motivo que Adão pecou? O que trouxe o prejuízo do pecado de Adão? Foi ele ser transferido da inocência para a consciência. E no momento em que a sétima trombeta tocar, os que são de Cristo serão transferidos da consciência para. É bom você ler. Porque a vivificação, lê aí no primeiro capítulo, irmão, 45, versículo 45, aí mesmo, em 1 Coríntios. Louvado é o nome do Senhor da glória. 1 Coríntios 15, 45. É a alegria da salvação. Hoje, às vezes, se nós não tivermos cuidado de prestar atenção na palavra e receber com abundância a virtude da plenitude, a virtude de Deus em forma de plenitude do Espírito Santo, causa muito perigo, porque Jesus disse que 10 eram crentes, 5 eram loucos e 5 prudentes. E as prudentes tinham dons? Tinha ou não? Tinha o dom como dádiva passageira. E as loucas tinham o dom como direito inato. O Espírito de Deus que vem sobre nós e faz morar. Pode ler, irmão. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Exatamente. Onde que está escrito que o homem foi feito alma vivente, que nós sabemos do capítulo 1 de Gênesis, onde Deus chamou, versículo 26, não é isso? Que Deus criou o homem no qual dia da semana? Criou o homem no dia sexto. E soprou no homem, o homem passou para o dia sétimo, porque tornou perfeito como Deus. Representando o perfeito de Deus. Só que a imagem e semelhança de Deus, que fora adquirido no sopro e na boca de Deus, foi distorcida em Adão. Só não foi perdida porque Jesus veio para nos vivificar. Por isso que a doutrina da salvação é o que traz uma grande alegria. A doutrina da salvação. Por isso que nós não podemos tirar a visão da cruz de maneira nenhuma, não usar nada que venha cancelar a cruz.
Nós já estamos praticamente encerrando. Nós vamos dar uma olhada em Tiago, capítulo 1, capítulo 4, verso 11 e 12. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia, não tem nada, só tem um intermediarismo. É o Espírito de Deus que veio fazer o que em nós? Testificar de Jesus. Aleluia. Encontrou? Pode ler. Porque sai o sol como ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura aparece em seu aspecto interesse. Tiago 4, 11 e 12. 4. 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Isso. Porém és que julgas a outro. A quem não faleis mal, porque a lei moral está presente. A lei de você não promover, não cometer indecência, ser uma pessoa decente em Cristo. Tem outros pecados que você pode cometer, mas Deus arrepende. Agora tem pecado que o pecado grande gera consequência, gera censura com o ser humano. Aí o Tiago escreve, o doutrinador da igreja primitiva. Ele dizendo, irmão, não fala mal de um, não fale mal do outro. Quem fala mal do outro, fala mal de quem? Da lei, porque amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é a lei moral e eterna de Deus. E a palavra diz, é só um legislador, um único mediador, único. O que é mediação? É o único que está entre Deus e nós, não tem nenhum objeto que está entre nós e Deus. Pode colocar essa fé, mas essa fé, como eu estou pedindo, é a fé pecaminosa. E essa fé pecaminosa que tem desnutrido muitas pessoas fora do efeito do conceito da palavra, inquietação, ansiedade. Aí o diabo está referindo a um só e um só isto. O que é mediador? Mediador é isso aqui, fazer uma ilustração. Jesus, ele está entre nós e Deus. E as bênçãos de Deus não acumulam nenhum objeto no sentido espiritual. Para que serve a água? Para matar sede, fazer limpeza e usar no sentido geral, menos para espiritualizar. Nem nada se pode, o que é material, não se pode espiritualizar, porque isso é inversão de valor que vem toda a porta larga. Você espiritualiza. Mas a palavra diz que somente Jesus, o Senhor da glória, as bênçãos vêm de Deus e acumula em quem? Lê para nós aí, nesse final, vamos terminando. Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Se as pessoas começaram nessa inversão de valor, cometendo pecado de loucura, seria uma realidade que a Bíblia diz. Louvado é o nome do Senhor. Creio que os irmãos estão compreendendo que eu encontrou Efésios capítulo 1, versículo 3. Pode ler. Bendito a Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Falta alguma? Falta alguma? Deus nos abençoou, não é versículo isolado, é versículo chave. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora o que falta? Crer. Crer para qual motivo? Para a justiça. Se eu creio que eu estou abençoado com todas as bênçãos materiais, espirituais, a material já é para todos, é a bênção comum. Mas a espiritual não. Se eu creio que o
Em Gálatas 3,9 diz que o título das pessoas é benditos. O título do abençoado é bendito. Então, no bendito, a maldição ritual, ela não atinge, porque ele é bendito. É bendito o enviado do Senhor agora, compreenderam? Agora, quando nós usamos a palavra com leviandade, não encara com verdade, claro que é uma dúvida pega, não resta dúvida alguma. Ou se usamos contenda entre irmãos, aí a macumba pega, porque não é irmão, é contendeiro, é portador de pecado capital. Por isso que é bom a doutrina do Senhor, da glória. Ele, Jesus, o Senhor, nos abençoou. Deus nos abençoou com todas as bênçãos acumuladas em quem? Em Cristo. Em quem? Cristo. É em Cristo e não é em objetos. Então é preciso analisar bem. E se o crente é abençoado, por que eles repreendem o devorador? É porque é o perigo de misturar a lei com a graça. Esse é o perigo. A Israel rebelde, lê lá no capítulo 1 de Malaquias, capítulo 2, capítulo 3, Israel rebelde. Deus estava enviando devorador para tudo quanto era, tudo jeito. Devorador ali não é outra coisa senão um tipo de inseto que ele devorava as plantas assim por diante. A loucura, a locusta, o gafanhoto, outras coisas. Então Israel é rebelde. E então o devorador entrou de cheio na vida do povo de Israel por causa da rebeldia. Pecado, dizem que pecamos. Era infiel com a mulher do seu casamento, do seu cônjuge, dizem que são os infiéis. Então eles estavam naquele ponto mais alto do pecado. Agora, quando Jesus veio, o que é que ele veio trazer? Quando é que a maldição sai de alguém? Quando aceita Cristo. Quando aceita Cristo, é o perigo da mistura com a lei. Por isso que ele estava falando que Paulo chamou os gatos de feiticeiro, porque Deus abençoava segundo a graça, e eles pensavam que era por meio da lei. Então, no momento, em Malaquias capítulo 4, que o último versículo, acho que é o 6, diz a palavra que quando a pessoa ela aceita Cristo, ela vai naquela prevenção. Malaquias, um homem muito estruturado na lei, na graça, dizia Cristo, ele diz: olha, a maldição sairá, Jesus virá para trazer a convenção, promover a convenção dos filhos, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não venha e vira a terra com maldição. Então, o que tira a maldição é o sangue de Cristo. Aleluia, e mais nada, compreenderam? Remidos pelo sangue do Cordeiro, que uma pessoa que é remida pelo sangue, e se tiver maldição, qual é o remédio? Arrepender. Arrepender e crer. Como diz as Escrituras, arrepender. Tem pecado, você se arrepende na hora, mas tem pecado que causa consequência. O primeiro pecado, ele veio, esse pecado congênito. Foi formado pela consciência dos olhos. A mulher olhou e ficou prendendo com os olhos. Mas depois veio a consciência da carne, veio o desejo de comer da fruta. Então, a segunda instância. Ela poderia muito bem ter respaldado aquele pecado e não ter comido aquele fruto. Mas aí ela entrou no terceiro instância, no terceiro grau do pecado, chamado soberba da vida. É o maior pecado. Os irmãos sabem que nessa resumo aqui, nós vamos julgar o mundo. Vamos ou não? Quem sabe? Só dois. Vamos, mais dois, hoje não há mais tempo devido ao horário, mas em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, 3, diz a palavra que nós fazer julgamento sobre os anjos e sobre o mundo. Sobre o mundo que pecou e sobre os anjos. Jesus vai nos dar direito para ter conhecimento de causas para julgar o mundo e julgar também quem? Por isso que nós não podemos abrir mão da palavra e nem do aprendizado. É uma realidade disso. Há um só
legisladores existem? Entre quem? Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, não tem mais nada. E mediador nós sabemos, é algo que está entre nós e Deus. Quem era o mediador do Antigo Testamento? Moisés, que era o tio de Cristo. Aí Moisés encerrou seu trabalho e Jesus completou para a glória de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso, mas temos que compreender sobre o período de intermediarismo. Irmão, mas aí não tinha que já fizer jogar na rua. Porque quem revela tem que explicar o significado disso. Tem que explicar. Tem que haver uma explicação. Porque se não houver explicação, é uma aventura. E a aventura não é nada copiado. Compreender? Tem que explicar. Então ela é uma pessoa fofoqueira, problemática, não tem união, não tem amor, compreendeu ou não? Vamos agradecer a Deus por esse trabalho, nesta noite, esse querendo Deus, vamos avaliar bem o que traz a palavra do Senhor. A mistura do certo com o errado, era pegado de outro lugar. É uma realidade disso. Compreendeu, irmão? Então a senhora é a mulher de Deus, jamais na culpa toca. Não é porque eu e a senhora somos 100% perfeitos, mas a confiança em Deus. E pedindo sempre. Porque antigamente nós não conhecíamos a verdade, né? E agora sim. E a verdade nos libertará. Deus e glória, te agradecemos por esse trabalho concedido, meu Deus, nesta noite da noite, meu Senhor, de poder e graça, aleluia, Santo, glorioso, Senhor e maravilhoso, e permanece, ó Deus, para sempre, na vitória divina, Senhor, no teu poder, Santo, glorioso e maravilhoso, e permanece, Deus, para sempre, meu Deus, apresentar a nação de Israel, as nações da nossa família, a família de cada um, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. A paz de Cristo Jesus, digo amém. Amém. Essa palavra, faça assim com as mãos. Faça assim com as mãos, irmãos. Faça assim com as mãos. Está recebendo, posição, recebendo o quê? Bênção apostólica. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Oração, estamos já. Você vê como é importante aprender? Você não viu a presidente falar de negócio que você se viu ela falar na reunião? Sim. Vai ter que cuidar dessa posição. Tua graça infinita, teu poder maravilhoso, santo, E a irmã ainda não voltou, mas o irmão Sebastião, eu estou não. Eu creio que ele vai chegar essa semana. Vai ser. Pode ser, rapaz, só deixou ele.